Olá, bom dia, paz do Senhor e o amor de Maria estejam com todos nós, que tenhamos uma segunda-feira abençoada, carregada de bênçãos, da graça do Senhor, que a gente possa sempre andar presente na graça de Deus. E uma semana, que venha uma semana muito abençoada também, Vivendo a segunda semana do Advento, a gente se aproxima do Natal e está cada vez mais nos preparando, nesse Advento para a chegada do menino Jesus. Que ele esteja, em nossos corações, nascendo, que do jeito que teve a manjedoura, a gente faça do nosso coração também um local para ele se colocar. Meu nome é Mônica, mais uma vez estou aqui para juntos partilharmos o Evangelho do dia. Evangelho esse que hoje está no livro de São Lucas, no capítulo 5, versículos do 17 ao 26. E ele nos diz o seguinte: certo dia, ele estava ensinando, e lá se achavam fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a força do Senhor o levava a fazer curas. Vieram então os homens carregando um paralítico no leito, que procuravam levá-lo para dentro e pô-lo diante dele. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o desceram no leito, no meio, diante de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus: Homem, teus pecados estão perdoados. Puseram-se então a pensar, os escribas e fariseus: quem é esse que profere blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus só? Percebendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe em resposta: que estáis pensando em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e caminha? Pois bem, para saberdes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. No mesmo instante levantou-se diante deles, pegou o leito em que jazia e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e começaram a dar glória a Deus, cheios de temor, diziam: vimos hoje coisas prodigiosas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, muitas vezes a gente se sente doente, se sente enfermo, a doença do corpo mesmo, E quantas vezes a gente não pede a Deus a cura, Nós temos essa fé, nós sabemos que o Deus que nós temos verdadeiramente é o Deus do impossível. A gente se coloca na presença dele pedindo a cura, pedindo, por intercessão, pedindo para outro, porque a gente sabe que basta da vontade dele, mas aí é que está da vontade dele. Porém, há outras doenças, as doenças interiores, as doenças da alma. Aqui esse paralítico, muitas vezes somos nós. Nós nos paralisamos diante da graça de Deus. Nós nos colocamos paralíticos espiritualmente. Quando a gente não anda, quando a gente não caminha com Deus. Eu até ia falar quando, que tenhamos uma boa semana e que nossa semana seja guiada por Espírito Santo e que a gente não dê nem um passo sequer que não seja da vontade dele. Tudo é diferente quando é na presença do Senhor. Quando é na presença dele, conforme a vontade dele. Então que a gente peça que sejamos dóceis à vontade dele, porque nem sempre é o que a gente precisa, é o que a gente quer. E aí que bate o desânimo, nos falta força, nos falta alegria, e muitos começam a perder a fé em Deus. Nós temos que entender que Deus não está aqui para estar sujeitos à nossa vontade, ao nosso querer. Que Deus é esse que tudo concede. Que pai, que mãe que cria um filho e a ele dá tudo. Se o filho espernear, oferece a ele. A criança vai querer o quê? Qual é o limite que essa criança vai ter? Qual é o respeito que ele vai ter pelos pais, que tudo fornece, pelo próximo, sabendo que ele pode ter tudo? É só ele chorar? É só ele espernear? Deus também é um pai. Ele é o nosso pai. Então ele não vai nos fornecer tudo.
E a gente muitas vezes não entende, assim como nós não compreendemos dos nossos pais certas ordens, certas proibições, mas tudo depende da vontade dele, e a vontade dele é sempre para o nosso melhor. Só que aqui, no caso do paralítico, primeiro ele curou o quê? Os teus pecados estão perdoados. Ele não estava preocupado com a paralisia física, mas com essa paralisia da alma. Os nossos pecados nos deixam paralisados. Há quem diga que não tem pecado. Quem é esse que não é pecador? Aqui vos fala uma pecadora. Nós somos assim, nós pecamos todos os dias. Há sempre alguma coisa que nós vamos fazer que não é da vontade do Senhor. Mas nós temos um médico, nós temos um tratamento. Porque se nós temos essa doença no corpo, se é nos ossos, nós procuramos um ortopedista, né? Na perna, no braço. Se é nos olhos, nós sabemos qual é o médico que nós vamos procurar. E quando é na alma? Na alma aqui, Deus nos deixou o sacerdote. São eles que nos recebem, que nos aceitam e que nos receitam, né? O melhor para essa cura da alma. O sacerdote está ali esperando que a gente derrame sobre ele as nossas necessidades de cura. Quando nós colocamos para fora os nossos pecados, a gente sai de lá leve, a gente sai de lá purificada. Uma vez eu confessei, ele falou, quando a pessoa confessa, por pior que seja o pecado, pode sair aquela porta, virar aquela porta, ser atropelada e ela tem a graça de estar livre de todo o pecado. Ela está pronta para a morte. Por quando ela fez uma confissão verdadeira, arrependida de seus pecados e realmente colocando tudo aquilo, porque muitas vezes você vai, mas você tem vergonha. Naquele momento, o sacerdote é um ser humano, pecador como nós, porque ele também tem os seus pecados, ele também necessita confessar, mas ele está revestido de um poder que Deus concedeu a ele. Tudo que perdoar na terra, eu também perdoarei. E ali a gente se transborda de alegria, de estar nos purificando. É a cura da nossa alma, para que nós não fiquemos assim paralíticos. Será que você se prepara buscando a cura para a sua alma? Essa semana agora, final de semana, faleceu uma pessoa e foi um câncer que foi descoberto assim, já estava num estado muito grave, ela estava sofrendo muito, já uma senhora, sofrendo muito com dores. E eu acredito que no coração dela já colocava, né, ela já de idade, passando por tudo aquilo. Minha colega que a filha dela não tinha coragem nem de ir ao hospital ficar com ela para ver aquele sofrimento. E uma das coisas que ela pediu foi um sacerdote. Ela queria receber a Eucaristia. Ela estava sabendo que estava chegando o momento dela, mas antes dela pedir a cura para o corpo, que talvez ela já soubesse que não viria, ela queria o melhor. Ela queria experimentar do melhor. Ela queria experimentar da cura da alma. Essa que ela estava preocupada. Partir carregada de pecado, em receber Jesus. Então ela procurou esse sacerdote que foi lá conversar com ela. Então que a gente se prepare. A morte, essa morte do corpo, isso é certo, todos nós vamos passar. Não adianta dizer que tem medo, que não tem medo, nós vamos passar. Mas vamos procurar fazer desse um momento para a nossa salvação, a morte com a vida eterna. Então que a gente reflita sobre isso, que a gente busque o médico para a nossa cura da alma, né? Que a gente se coloque diante de Deus, buscando essa cura. Talvez a gente passe por um momento de doença e não vai ter mais a cura, mas uma cura a gente tem certeza que pode alcançar, é a cura da alma. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.